Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é terça-feira, dia 28 de abril do ano de 2020. Estamos aqui com muita prestação de serviço, utilidade pública e notícias do Parlamento Paulista. Preparamos um jornal especial com a cobertura desta pandemia do coronavírus. Aqui ao meu lado, ela, Amanda Nascimento. Vamos lá? Vamos lá, um jornal aqui com tudo que acontece no Parlamento Paulista e, claro, informações atualizadas sobre a pandemia do coronavírus. Vamos tocando, este é o Jornal da Rede Alesp e vamos começar este bloco com entrevistas. Vamos falar com a Cláudia Moreira da Silva, vamos conversar sobre contratação de profissionais de saúde sem capacitação para atendimentos em UTI. Cláudia, seja muito bem-vindo, na verdade, Maria Cláudia Moreira da Silva, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp de hoje, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Cláudia, eu agradeço a participação. É um prazer estar com vocês. É importante a gente citar quais os profissionais são capacitados para a utilização de ventiladores mecânicos, Cláudia. Olha, as principais categorias de saúde que estão envolvidas, nós podemos citar os próprios enfermeiros, o fisioterapeuta e a equipe médica. Os técnicos de enfermagem, eles atuam, porém, numa proporção um pouquinho menor. Né? Então, de fato, os profissionais que estão bastante próximos a essa assistência ventilatória mecânica são, de fato, os enfermeiros, os fisioterapeutas e a equipe médica. Né? Eu ainda arrisco dizer que os mais próximos são realmente da equipe de enfermagem e também da equipe de fisioterapia, que tem toda a sua formação voltada para assistência ventilatória. Doutora Maria Cláudia, bom dia, que é a Amanda. A gente agradece a participação da senhora aqui no Jornal da Rede Alesp. E este mês a gente viu aí que o Ministério da Saúde emitiu um boletim afirmando aí que tem uma carência de trabalhadores de saúde capacitados para o manejo de equipamentos de ventilação mecânica, fisioterapia respiratória e também cuidados avançados de enfermagem para os pacientes da Covid-19 em casos mais graves. Gostaria que a senhora falasse um pouco que tipo de capacitação esses profissionais devem ter e como que essa capacitação poderia ser feita no momento atual. A gente está vivendo aí o isolamento social, como é que essa situação poderia ser contornada? Bom dia, Amanda. De fato, o Ministério da Saúde, há poucas semanas, reconheceu essa carência, não só em relação à falta de profissionais, né, mas também direcionou essa preocupação em relação à capacitação, ou seja, de profissionais treinados em assistência intensiva, né, e em virtude disso, o próprio movimento em relação à contratação tem acontecido, né, já há várias semanas, há pouco mais de um mês, então no sentido de suprir, em termos de recursos humanos, os hospitais existentes, as instituições de saúde existentes e as novas que têm sido construídas. Eu, na qualidade de enfermeira, né, e sempre toda a minha formação voltada para a área de educação e também para a área de cuidados intensivos, desde o início da pandemia, eu me preocupo bastante com o preparo das pessoas. Né? Então, é essencial que haja o suprimento em termos de quantidade, né, do quantitativo de recursos humanos, é essencial, sim, além dos recursos estruturais, né, que a gente sabe que todo o movimento tem sido realizado também nesse sentido, mas a grande preocupação, pelo menos no meu ponto de vista, e que talvez a maioria das pessoas não dê tanta ênfase, é no sentido realmente do preparo, né? O nosso preparo, especificamente de enfermeiros, ele se inicia no curso de graduação.
Então, a gente tenta oferecer todo o suporte teórico, né, ou teórico-prático, incluindo aulas, estágios e tudo mais. Mesmo assim, não livra o profissional de, quando for admitido, né, na sua instituição, no seu local de trabalho, não livra de ser submetido a um treinamento, né? Então, nós geralmente contamos com treinamentos admissionais e, no caso dos enfermeiros, esse treinamento pode durar de 1 até 3 meses. Então, é um treinamento prolongado. E para os profissionais que já atuam, nós costumamos contar com programas de retreinamento, de atualização, então, para aqueles colegas que já estão atuando. Então, há uma necessidade ou uma preocupação nesse sentido de formação das pessoas, né? Nós temos alguns colegas que destacam realmente essa necessidade, algum movimento tem sido feito, mas eu saliento a importância da atuação dos profissionais, da atuação das pessoas nesse sentido teórico-prático, porque cuidar de um paciente em estado crítico, né, em estado grave, no caso, sob assistência ventilatória mecânica, é algo muito complexo, né? A assistência ao paciente mais grave em si, ela já é extremamente complexa, né? Necessita de uma vigilância constante, necessita de recursos tecnológicos diversos, como monitores, bombas de infusão e os próprios aparelhos de ventilação mecânica, né, que tem sido alvo aí de bastante preocupação realmente, e além disso, como, né, reforço a importância do preparo dessas pessoas. Não adiantaria nada a gente lidar com um aparelho de ventilação mecânica, com inúmeros recursos, né, que, aliás, hoje em dia, contamos com aparelhos com inúmeros recursos. Não adiantaria nada você dispor de um aparelho extremamente complexo se a pessoa não possui conhecimento suficiente para manuseá-lo, né? Havendo risco, inclusive, de possíveis complicações, de possíveis prejuízos para o paciente em virtude desse manuseio, vamos dizer, incorreto. Então, é necessário, apesar dos cursos de formação, apesar dos nossos cursos de especialização, né, de pós-graduação, então é necessário um treinamento, uma capacitação in loco, né, pelo menos. Então, hoje em dia, mais uma vez, temos uma variedade muito grande, especificamente de ventiladores mecânicos, onde os princípios básicos de funcionamento são os mesmos, mas são inúmeros recursos que precisariam ser explorados. Haja vista a nomenclatura, né? Então, dentro desses princípios básicos, a nomenclatura pode estar em português, pode estar em inglês, né? Então, realmente, necessitamos dessa capacitação. Agora, doutora, é importante a gente perguntar também, a oferta de vagas neste momento, vivemos uma pandemia de coronavírus, é muito maior do que o número de profissionais qualificados, doutora? Justamente eu iria comentar alguns dados nesse sentido, né? Existe a oferta de vagas, nem sempre essas vagas conseguem ser preenchidas devido à especialidade, né, das pessoas, desses profissionais. Alguns ainda exigem tempo de experiência, exigem cursos de especialização, apesar de que agora na pandemia essa exigência tem sido um pouquinho menor, provavelmente, mas nas últimas semanas, nos últimos dias, a gente tem visto também alguns dados preocupantes nesse sentido de contratação e ocupação, né, de hospitais, de leitos de terapia intensiva,
aonde em São Paulo temos aproximadamente 3.000 leitos ocupados, sendo que na Grande São Paulo são quase 80% desses leitos de UTI ocupados, ou seja, muitos hospitais, né, nós sabemos, nas últimas semanas, nós sabemos que estão muito próximos da sua capacidade máxima de ocupação de leitos de terapia intensiva. Então, à medida que esses hospitais, né, que essas instituições, sejam hospitais de campanha ou não, vão necessitando de uma maior quantidade de profissionais, eu penso que existiria talvez um detrimento em relação à formação mais específica, né, em relação a essa formação em cuidados intensivos ou em terapia intensiva. E se você me permite um outro comentário... Claro. O nosso país tem vivenciado uma logística também preocupante em relação aos testes diagnósticos para a Covid, né? E nos últimos dias, ouvimos relatos alarmantes, eu diria, de descarte de aproximadamente 1.300 amostras, né, por falhas tanto no transporte quanto no acondicionamento desse material biológico. Então, é algo que precisaria ser revisto, tanto em termos de processo, mas fundamentalmente em termos de capacitação dessas equipes, né? Então, é algo que, assim, eu particularmente tenho me preocupado, vamos dizer, duplamente, não só em relação à possível falta, né, à possível carência quantitativa de profissionais de saúde para atender essa grande demanda, né, mas também eu me preocupo em relação à capacitação desses profissionais. Doutora, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até um próximo encontro. Muito obrigado, viu? Obrigada, doutora. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Conversamos no Jornal da Rede Alesp com a doutora Maria Cláudia Moreira da Silva, professora do curso de enfermagem da Faculdade Santa Marcelina. E esse é o Jornal da Rede Alesp, com muita informação, prestação de serviço e notícias do Parlamento Paulista, chamando você para logo mais às 2h30 da tarde. Tem a reunião do Congresso de Comissões e você vai acompanhar tudo aqui online, tudo aqui na Rede Alesp, os melhores, né? Todo o conteúdo desse Congresso de Comissões você vai acompanhar aqui com a gente. Eu já tenho aqui o Sérgio Everton na ponta da linha conosco aqui via Skype para fazer o seu boletim aqui no Jornal da Rede Alesp de hoje. Meu caro Sérgio, mais uma vez aí, seja muito bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Sérgio. Oi, bom dia Guga, bom dia Amanda, bom dia aí os nossos ouvintes, né, e telespectadores da nossa Rede Alesp. Estamos aí, né, Guga, na batalha, lutando, eu ainda confinado aqui nessa quarentena, mas estou cumprindo todas as regras determinadas aí pela Organização Mundial da Saúde. Espero que todos, né, venham fazendo isso, né, que é preciso, né? A gente sempre fala aqui da questão de ficar em casa. Fica em casa, eu tenho aqui, tá aqui atrás de mim, ó, tá vendo? Fica em casa, né? Se não houver necessidade de sair, continue aí fazendo, né, a sua quarentena. Não tem outro jeito para a gente poder tentar achatar, né, essa curva aqui, infelizmente, tem informações no mundo inteiro, nas emissoras, aí aqui no Brasil, inclusive, né, de que está subindo aí, começando a subir essa curva, e a gente tem que se proteger. E a maneira mais correta de proteção, né, é ficar em casa, realmente. Espero que a gente consiga quebrar, né, essa curva. Parece que a partir de agora, essas 2 semanas aí ou 3, a gente vai chegar ao pico, né, desse vírus, mas Deus é maior e a gente vai conseguir sair disso aí, né, Guga? Olha, eu tenho aqui algumas notícias, como eu sempre falo, né, procuro trazer aqui notícias boas, né, vendo aí o outro lado dessa pandemia. E isso aconteceu, né, um bebê de 6 meses, isso aconteceu, acho que, deixa eu ver aqui, na Inglaterra, se eu não me engano, isso mesmo, lá em Liverpool,
um bebê de 6 meses que venceu, aí, olha aí, Guga, que notícia boa, venceu a Covid. E emocionar, esse bebê acabou emocionando todos no hospital, né, na Inglaterra, o bebezinho de 6 meses, né, com problemas aí cardíacos e também nos pulmões. Ele conseguiu vencer, portanto, essa Covid aí. A pequena, o nome dela é Erin Bates, ela estava no isolamento, né, no hospital e precisou de um respirador para sobreviver, né? A gente fica muito emocionado por ser um bebê de 6 meses, mas lutou, né, e conseguiu. Ela ficou em isolamento na clínica, acompanhada apenas pela mãe dela, né, depois de ter sido testada positivo para esse novo coronavírus. Ela precisou de respiradores porque ela nasceu com um problema no coração. Passou aí por algumas cirurgias, uma delas logo nos primeiros meses de vida. Quer dizer, com 6 meses, você imagina, né, Guga, Amanda? Nos primeiros meses de vida, 6 meses, gente, pelo amor de Deus, né? Muito pequenininha, né? Muito pequenininha, né? Muito novinha. Ela nasceu com baixo peso, os pulmões dela também não funcionavam direito, né? Com tantas complicações aí, a equipe médica temia que a pequena Erin não resistisse, mas resistiu depois de contrair esse novo coronavírus. Ela ficou internada durante 2 semanas, né? E na última sexta-feira, os pais receberam, né, aí essa notícia maravilhosa de que ela tinha conseguido superar, né, esse coronavírus. Os profissionais da saúde fizeram... A gente sempre vê, né? A gente está acostumado a ver no corredor do hospital, né, o Guga, Amanda, as pessoas saindo, né, e sendo aplaudidas pelos funcionários. Quer dizer, isso é uma guerra, né, cara? É uma luta, né? Só de saber que a pessoa conseguiu superar, conseguiu vencer, né, o coronavírus. Então, essa boa notícia, como sempre, né, os enfermeiros, os médicos fazem aí aquele corredor e a pessoa passa e eles aplaudem, né? No caso desse bebezinho, a emoção foi maior ainda, né? E eles choraram, né? Claro, de alegria quando viram que aí o empenho de todos os profissionais deu certo, né? Olha que maravilha. A emoção ainda maior, até muito por ser interessante, um bebezinho. hein? Uma vitória, né? Muito, muito interessante, uma vitória, né, Sérgio? Até porque as crianças, sem né, dúvida. elas não estão tão expostas a esse vírus, né? Mas têm gravidade igual quando pegam, né? Exatamente, exatamente. E eu tenho uma outra boa notícia também. Ainda não é aqui no Brasil, mas vai chegar, né? Eu tenho certeza, Guga, que isso vai chegar aqui, né? Eu vou falar agora de Wuhan, né? Onde a gente sabe que começou toda essa situação, né? Onde começou a pandemia, né? Vocês estão sabendo, mas lá a gente recebeu a notícia aqui de que foi zerado, né? Os chineses, essa pandemia foi zerada já. A gente sabe que há 4 meses partiu de lá. Eu não estou aqui, a gente não está aqui para dizer isso ou daquilo, né? Acusar nem nada de, veio da China, começou. Mas realmente começou lá, né? As notícias mais recentes aí é que no dia 26 de abril, no domingo agora, domingo passado, anteontem, né? O número de pacientes com o novo coronavírus está 0. É uma ótima notícia, né? Não tenha dúvidas. Graças aí ao esforço conjunto lá em Wuhan, e também, claro, dos profissionais, né, de saúde aí pelo país. Wuhan, na província central de Hubei, a gente deu, inclusive, né, Guga, na rádio aí no começo, a gente informou, né, deu muita notícia aí em relação a Wuhan, onde começou esse vírus, né? Então a gente teve informações aí direto, logo no comecinho, você lembra disso? Você fez várias vezes o jornal aí da Rede comigo, na rádio, né? Verdade. Pegamos o início, né, dessa pandemia, ainda no final do ano passado, né? Uhum. Então a gente sabe, todos sabem que foi o ponto de partida, né, desse surto, que transformou aí uma pandemia, né, acabou se transformando numa pandemia espalhada por todo mundo, com pelo menos 5.200.000 infecções confirmadas e quase 206.000 mortos, segundo o mapa aí do coronavírus que vem aí da universidade, né, a Universidade Johns Hopkins, que geralmente atualiza, né, todos esses números aí. Na própria província, o número de infecções agora está abaixo de 50 pela primeira vez, viu? Desde que a crise começou
aí no final do ano passado. Não há novos casos confirmados, relatados. Há mais de 20 dias aí, pelo menos, né? Segundo a agência de notícias chinesa, a Xinhua. Já estou bem, né? No chinês japonês, Xinhua. Olha, Sérgio, eu fiquei pasmo aqui. Fiquei pasmo. Tá bem, tá bem. Gostou, Guga? Opa! Aprendeu na quarentena. Oi, Amanda. Oi? Aprendeu na quarentena. É Xinhua. Pois é, isso? menina. Claro, a gente tá. Esse tempo a gente tem que também, né, usar para a gente estar cada vez mais se informando, né? E o jornalista, que é o nosso caso, né? A gente tem que estar sempre com informações, então lê sempre, né? Isso a gente já sabe, né? A leitura faz parte da nossa profissão. A gente tem que estar sempre se informando aí para poder passar, né, as notícias aí atualizadas, né? Verdadeiras, claro, né? Nada de fake news, a gente tem que ter. Exatamente, a gente tem que buscar nossas fontes para poder passar as notícias ao telespectador, as notícias verdadeiras, né? Inclusive, eu tenho uma aqui, ó, o Brasil tem quase 200 voluntários dispostos, Guga, a se infectar, olha isso, com o novo coronavírus, em possíveis testes aí de vacinas, né? Sabia disso? Estão sabendo disso? Pois né? Na verdade, parece que até rola uma recompensa, não é isso, Sérgio? Não, nesse caso aqui, o Brasil aí parece que tem quase 200 voluntários inscritos, olha só, numa plataforma internacional, tá? Que está convocando pessoas dispostas aí a se infectar de propósito, né, com esse novo coronavírus em testes múltiplos de vacinas. Essa plataforma, Guga, é chamada de OnDaySoner, que já tem 3.900 inscritos de 52 países, tá? De acordo com os organizadores, até ontem, né, segunda-feira, 182, olha só, 182 pessoas eram brasileiras. Né? Para desenvolver qualquer tipo de vacina, esses cientistas precisam percorrer aí diversas etapas, entre elas, né, claro, a pesquisa básica, que é o levantamento, né, do tipo de vacina que pode ser feita, seguida por testes aí pré-clínicos que podem ser in vitro, né, ou em animais. A gente sabe muito bem disso, que primeiro há os testes aí, né, in vitro e também nos animais, para que depois isso seja demonstrado com segurança, né, do produto em seres humanos. Depois aí há os ensaios clínicos, né, que ainda podem se desdobrar em mais 4 fases, né? A iniciativa do OnDaySoner pretende ter à mão aí candidatos, né, para testar diversos tipos de vacinas ao mesmo tempo, o que abrevia algumas etapas tradicionais para chegar a um resultado aí positivo, né? Atualmente há 76 vacinas contra a Covid sendo desenvolvidas, 71 delas em estágio pré-clínico e 5 em fase clínica, de acordo com o balanço aí da Organização Mundial da Saúde, que tem esses dados aí até o dia 20 de abril, né? Para você ter uma ideia, no dia 31 de março, os pesquisadores dos Estados Unidos e da Inglaterra publicaram um estudo científico, né, em que defendem os testes múltiplos em voluntários para acelerar o desenvolvimento da vacina contra a Covid-19. Esses ensaios podem subtrair muitos meses aí do processo de licenciamento, disponibilizando vacinas eficazes mais rapidamente, né? Isso foi o que argumentou aí esse artigo, né? Os pesquisadores avaliam que os riscos de infectar voluntários com a Covid-19, prestem atenção, hein, seriam amenizados se os testes forem feitos em pessoas que não estão em grupos de risco. Então, tem que ter, né, ficar bastante alerta em relação a isso. Obviamente, eles dizem, né, ao desafiar voluntários com esse vírus, se corre o risco, né, de causar doenças graves. Tudo tem, né, um lado e o outro, né, Guga e Amanda? São os dois lados. Não adianta a gente querer amenizar, falar, olha, os testes vão ser feitos aí. Desculpa eu usar esse nome, eu não gosto muito, nem se chama voluntários, mas eu chamo isso de cobaias, né? Que na verdade é isso, né? Então, tendo esses voluntários para se prontificarem, né, a se submeterem a esses testes, né, claro que corre o risco aí de causar doenças e também levar até a morte, né? No entanto, eles argumentam que tais estudos, ao acelerar a avaliação da vacina, poderiam reduzir o número global de mortalidade relacionadas aí ao coronavírus, né? O risco pode ser aceitável se forem feitos testes em adultos jovens e saudáveis, com um risco relativamente baixo
de doenças graves após a infecção natural. E se durante o desafio, né, esse desafio aí dos testes, receberem um monitoramento frequente e após qualquer infecção, os melhores cuidados disponíveis. Quer dizer, volto a repetir o que eu falei agora, né? São testes aí, eu chamo de cobaia, são voluntários, mas é a maneira que se tem para se descobrir a vacina, né, em relação aí ao coronavírus. Primeiro os testes aí in vitro, né? Depois os testes em animais e depois, né, os testes em seres humanos. Não tem outro jeito, assim foi com a vacina da gripe espanhola, não tem outro jeito. Então, são sacrifícios, né, que têm aí que ser feitos, infelizmente, né, Guga? Mas, sem dúvida. Vamos lá, vamos esperar para ver o que vai dar isso aí. Né? E um momento muito novo, né? Muitas descobertas ainda sendo feitas, testes. A gente vai aos poucos tentando entender melhor, né? A ciência está não tentando. Não tem outro jeito. Exato, Guga. Não tem outra maneira de se descobrir, né, uma vacina, né? Uma vacina que dê resultado, né, que acabe com isso. Isso aí em qualquer situação ou qualquer tipo de vacina, como eu citei agora, como a da gripe espanhola, HN1, né, influenza, né, os testes têm que serem feitos. Não tem outra maneira. Primeiro in vitro, como eu disse, depois em animais, para depois ser testado em humanos, né? E claro que você tem que ter voluntários para isso, né? Você não pode obrigar um ser humano, uma pessoa, a fazer um teste desse ou outro qualquer, né? Isso tem que ser através de voluntários, né? Voluntariado. Então, não tem outra maneira. Mas eu tenho certeza que a gente vai chegar, né, na vacina certa. Como eu disse, aí são mais de 70 vacinas já testadas, né? Até se chegar a uma definitiva, né, que acabe com essa pandemia, que acabe com esse coronavírus, Guga. Sérgio, mais uma vez obrigado aí pela sua participação no Jornal da Rede Alesp. Você volta aí sempre trazendo informação e as boas notícias dessa pandemia, né, Sérgio? Sem dúvidas, Guga. Olha, bom trabalho aí para vocês dois, tá? Parabéns aí pelo trabalho de vocês e eu volto, eu não sei se amanhã eu vou estar, eu acho que não, mas eu volto na quinta-feira, né, estaremos juntos aí mais uma vez, tá bom? Beleza, Sérgio. Grande abraço. Esse foi o Sérgio Everton, nosso âncora e apresentador aqui da Rede Alesp, trazendo aí informações dessa pandemia no Jornal da Rede Alesp especial dessa terça-feira. Hoje é 28 de abril do ano de 2020. Vivemos estado de quarentena em todo o estado de São Paulo até o dia 10 de maio. Aqui ao meu lado, a Amanda Nascimento. Vamos lá? Vamos lá, Guga. Água Rasa, Pari, Arthur Alvim, Limão e Alto de Pinheiros são os bairros que registram o maior número de mortes suspeitas ou confirmadas pelo novo coronavírus. A cada 100 mil habitantes na capital paulista, segundo o mapa epidemiológico divulgado ontem pela Prefeitura de São Paulo. De acordo com o mapa, as mortes continuam concentradas na periferia da cidade. Os dados mostram que na Água Rasa, na Zona Leste, foram 47,2 mortes registradas por grupo de 100 mil pessoas na semana epidemiológica terminada em 24 de abril. O bairro registrou 39 mortes confirmadas ou suspeitas nesse período e tem 82.564 moradores, segundo os números da subprefeitura local. E no Pari, também na Zona Leste, foram registradas 9 mortes confirmadas ou suspeitas pelo coronavírus até o dia 24 de abril e também chega a incidência de 47,2 mortes por grupo de 100 mil habitantes. Morumbi tem mais casos de coronavírus e Brasilândia mais mortes. A Brasilândia, na zona norte de São Paulo, continua sendo o distrito com o maior número absoluto de mortos aqui em São Paulo. Segundo o mapa da prefeitura, o bairro passou de 54 para 81 mortes por coronavírus confirmadas ou suspeitas. Isso aí representa um crescimento de 39% em apenas 7 dias. Por grupo de 100 mil habitantes, a Brasilândia tem 28,7 mortes. Em toda a cidade de São Paulo, a prefeitura registrou 2.688 óbitos confirmados ou suspeitos na semana.
E a epidemiológica até 24 de abril. Semana epidemiológica até 24 de abril. Mortes por 100 mil habitantes. Água Rasa, 47,2. Pari, também 47,2. Arthur Alvim, 44,8. Limão, 42,7. Alto de Pinheiros, 41,5. Liberdade, 39,8. Vila Formosa, 39,3. Campo Belo, 37,6. São Mateus, 37,3. Em Arthur Alvim, ainda na Zona Leste, foram registradas 45 mortes, alta de 50% em uma semana. O bairro está na terceira posição em concentração de óbitos, registrando 44,7 mortes por 100 mil pessoas. Mesma situação no Limão, na Zona Norte, que acumulou 34 óbitos por coronavírus na última semana. Uma taxa de 42,7 mortes por 100 mil habitantes. Na Zona Oeste, Alto de Pinheiros também ficou em 41,5 em números absolutos, foram 17 mortes. E vamos aos números dos bairros com maior quantidade de mortes até o dia 24 de abril. Brasilândia, na Zona Norte, com 81. Sapopemba, na Zona Leste, com 77 mortes. São Mateus, também na Zona Leste, com 58 mortes. Cidade Tiradentes, com 51 mortes. Vila Nova, Cachoeirinha, na Zona Norte, com 50 mortes. Sacomã, na Zona Sul, 50 mortes. Freguesia do Ó, na Zona Norte, 47 mortes. E, por fim, o Capão Redondo, localizado na Zona Sul de São Paulo, com 46 mortes. Tá certo, esse é o Jornal da Rede Alesp. Muita informação, prestação de serviço e notícias do Parlamento Paulista. Confira agora o destaque que marcou esse primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp nesta terça-feira. Segundo informações, junto às secretarias estaduais de saúde, até às 6h30 da manhã foram registradas 4.603 mortes provocadas pela Covid-19 e 67.410 casos confirmados da doença em todo o país. E o Jornal da Rede Alesp, informando tudo o que está acontecendo na luta do coronavírus, faz um rápido intervalo. Já já nós voltamos com muito mais aqui na Rede Alesp. A cobertura especial, fizemos um jornal para você com notícias aí da pandemia do coronavírus. Nessa terça-feira você acompanha tudo conosco. Vamos lá, um rápido intervalo, já já voltamos. Não saia daí, até já. Você acompanha Jornal da